Olá, estamos aqui em nosso segundo episódio do podcast da Visa For You, em que vamos falar com o nosso representante, Marcel Sá, que fica em nossa unidade em Portugal, exatamente em Lisboa. E vamos tratar sobre os vistos que você pode ter para ir residir no país maravilhoso que é Portugal. Marcial, fala um pouco de você e fala quais são os principais vistos que os brasileiros podem conquistar e residir no país tão maravilhoso que Portugal é. Bem, olá Wilson, olá a todos. Eu sou advogado já em Portugal há 8 anos, trabalho com imigração já há 8 anos também, e especificamente na área de vistos e regularização de imigrantes. Trabalho também com nacionalidade, venho trabalhando com isso já há algum tempo também. E pronto, é o que eu faço lá em Lisboa, agora com a nossa parceria. E com relação aos vistos, eu podia dizer que os vistos mais pedidos, digamos assim, mais exigidos por aqueles que querem morar em Portugal, são vistos mais atualmente, visto de procura de trabalho, está sendo muito demandado. O visto de trabalho, que é quando o candidato já vai para Portugal com um trabalho em vista, né, já garantido. Visto para empreendedores, visto para aposentados ou detentores de rendimentos. O visto de estudantes sempre existe e está sempre em voga, digamos assim. Além de alguns outros que são menos pedidos, como Tech Visa, vistos para nômades digitais, Golden Visa. Isso aí tem uma demanda. Judeus cefaditas também, né? Então, judeu cefadita é nacionalidade. Já é um outro fator. Golden Visa são vistos que são pouco pedidos, né? Na maioria são vistos de estudantes, vistos de trabalho, vistos de procura de trabalho, vistos para empreendedores, vistos para aposentados e detentores de rendimentos. Esses sim são bem pedidos. Muito bom. E como é que você poderia falar já sobre o visto de trabalho? Ele já pode, você tem que ter já o trabalho em mente, ou Portugal já admite você ir já também à procura de trabalho? Como é que ele funciona hoje? São dois tipos distintos, né? Um, que você falou, o visto de trabalho, ele já exige que você já tenha, antes de viajar para o país, antes de pedir o visto, que você já tenha o trabalho em vista. Então, necessariamente, você vai ter o que a gente chama de promessa de contrato de trabalho. Então, imagine que você entrou em contrato com a empresa Samsung, em Portugal, e eles te ofertaram um trabalho. Então, eles vão fazer uma promessa de contrato de trabalho para que você possa fazer o pedido do visto. Feito o pedido do visto, recebido o visto, você viaja para Portugal e aí você tem, enfim, o seu contrato de trabalho propriamente dito. E aí formaliza a questão do visto. E quanto tempo leva esse tipo de visto, desde o pedido até que ele sai? Quanto tempo leva no Todos os vistos têm um prazo médio, todo e qualquer visto tem um prazo médio entre 45 e 60 dias. Né? Esses prazos eles estavam um pouco defasados no início do ano, até agora, recentemente, em agosto, mas agora já tá voltando a esse prazo normal de 45 a 60 dias. Só para concluir, o visto de procura de trabalho é diferente. O visto de procura de trabalho, você vai para Portugal durante o período específico, pede esse visto, vai para Portugal e durante o período específico, que é 3 meses, você vai estar lá a procurar o trabalho. Uma vez que você encontra o trabalho, aí você vai pedir o seu título de residência. E você pode pedir mais uma prorrogação de mais de 90 dias, correto? Sim, sem dúvida nenhuma. Você pode pedir mais um igual período, um período igual de 3 meses. Enquanto que no visto de trabalho você é obrigado a pedir no consulado do seu país, ou você pode ir já com a solicitação do visto de trabalho, você pode ir já para Portugal e esperar o visto por lá? Não, o visto pressupõe que é uma autorização de entrada no território português. Ou seja, tecnicamente, você não poderia entrar no território português sem o visto. O que acontece é que o brasileiro, ele tem, por ser integrante, o Brasil ser integrante dos países da comunidade de países de língua portuguesa, o brasileiro ele pode entrar em Portugal independentemente de ter um visto propriamente dito. E lá ele pode ficar até 120 dias como turista. Que você pode ter 3 meses e aí renovar por mais 3 meses e até mais 3 meses. Isso é possível.
Agora, o visto não. Para você trabalhar, você tem que ter o visto para poder entrar no território português. Certo. E em relação já aos vistos de estudo, como é que funciona? Pronto, vamos lá. Inicialmente, só para esclarecer, todos os vistos, eles têm um procedimento em comum, que a gente chama de procedimento geral. Então, tanto esse procedimento quanto os documentos, eles são comuns a todos os pedidos de visto. Então, você tem que ter, obviamente, o passaporte, registro criminal e alguns outros documentos, certificado de residência, essas coisas. E aí a gente passa para os documentos específicos. No caso do visto de estudante, o principal documento é a aceitação da entidade de ensino onde você pretende estudar. Imagino que você vai fazer um mestrado, então você tem que ter uma carta de aceitação daquela entidade estudantil, né? Daquela entidade de ensino superior, informando que você vai estudar lá. Então, esse é o documento principal para que você adquira o visto de estudante. Dentre outros, como um comprovativo de morada, ou seja, de que você tem onde ficar em Portugal, e, logicamente, valores em dinheiro que vão comprovar que você tem como se manter durante aquele período em que você vai estar estudando em Portugal. E qual o valor que é necessário que a pessoa tem que comprovar para residir em Portugal como estudante? Um salário mínimo mensal. Então, você que faz seria hoje 820 euros. Hoje 820 hoje seria hoje já em torno de seus 5 mil e poucos reais. Mas essa é uma comprovação. Há uma possibilidade no visto de estudante exclusivamente, que você, imagine que você é um jovem, 18, 19 anos, e vive com seus pais, e seus pais lhe sustentam, e são eles que vão lhe sustentar durante esse período que você está em Portugal a estudar. Então, você comprova que os seus pais têm condições de manter você em Portugal durante aquele período. Então, não precisa que você tenha o dinheiro. Basta informar que seus pais, ou aquele que é responsável por você, tem aqueles valores para o seu sustento durante esse período. Muito bom. E como é que funciona também? É ciente também, né, que existem muitos brasileiros que residem, né, em Portugal, né? Como é que funciona o reagrupamento familiar? Ele é um visto fácil? Ele é complicado? Quais são os requisitos para que possa haver um reagrupamento familiar? Como é que funciona? O reagrupamento familiar ele pode ser de duas formas. Primeira forma, imagine que você já está em Portugal, você viajou para Portugal com visto de trabalho, ou de procura de trabalho, ou seja lá o que for, e você já está em Portugal de forma legal, você já tem a sua autorização de residência. Então, você pode trazer a sua família do Brasil, imagine, do Brasil, para Portugal, e para esses familiares você vai precisar desse visto. Basicamente, de novo, a gente volta para o geral, você vai ter os documentos específicos de cada pessoa. Sim. E você tem os documentos gerais de cada pessoa, e você vai ter os documentos específicos. Imagine que você quer trazer sua esposa. Logicamente, você tem que comprovar que ela é sua esposa. Sim. Com a certidão de casamento. E aí, evidentemente, que todos os documentos devem ser apostilados. Então, essa documentação é submetida ao consulado através da VFS, que é a empresa responsável por isso, e é emitido esse visto de reagrupamento familiar. Uma segunda fase é quando você... Imagine aquele caso que você foi contratado pela Samsung. Então, quando você pede o seu visto, você já pode, concomitantemente, pedir o visto de agrupamento familiar da sua família. Esposa, pai, filhos, etc. E aí os vistos eles correm em paralelo e geralmente saem no mesmo período. Ou seja, você já pode viajar juntamente com o seu familiar, você com o visto de trabalho, que foi o exemplo que eu afirmei, e o seu familiar com o visto de agrupamento familiar. Muito bom. E como é que funciona também o visto para casamento? Funciona também da mesma forma do reagrupamento familiar? Como é que ele é? O visto de casamento, sim, Isso. também, mesmo procedimento. Você recebe um visto para poder viajar, para poder casar. Né? Precisa comprovar alguma renda? Não, né? Não, porque somente o nubente que está em Portugal. Aí ele vai precisar comprovar que ele tem 100% do salário mínimo mais 50% do salário mínimo a comprovar para o seu familiar que ele está
reagrupando. Vamos falar um pouco sobre o visto para empreendedores, né? Sabe-se que nos últimos anos, né, há uma grande movimentação de brasileiros, né, de russos, chineses que estão indo se movimentando para ingleses também, né, que estão indo morar e investir em Portugal. Como é que funciona o visto para empreendedores? Bom, da mesma forma, temos aqui a documentação geral e temos as especificidades do visto. Então, para empreendedores, pressupõe que você está empreendendo alguma coisa. Então, imagine que você vai adquirir uma empresa em Portugal e você precisa comprovar que você está, ou que você já adquiriu aquela empresa, os valores que foram implementados, e alguns tipos específicos de negócio. Você precisa de um plano de negócios também, apresentar esse plano de negócios. E, geralmente, também uma conta bancária, tanto sua, especificamente, pessoa física, como da empresa em que você está pretendendo empreender lá em Portugal. Há um valor mínimo? Não há um valor mínimo estabelecido em lei, mas, geralmente, se consolidou um valor entre 5 mil euros. Isso daria aí hoje em torno de 30 mil reais, 40 mil reais. E aí você vai ter que comprovar que você está empreendendo em Portugal, que você tem essa empresa em Portugal e que essa empresa tem capacidade para gerar empregos. Então, essa é uma necessidade interessante, é uma exigência interessante que vem sendo estabelecida em Portugal. Agora, de um outro lado, nós temos os chamados profissionais autônomos também, que também podem ser utilizados por esse visto. E, nesse caso, você não precisa comprovar empreendimento. Você só precisa comprovar que você é um profissional autônomo e que você vai com um contrato de prestação de serviços, pagos em Portugal. É uma outra vertente desse mesmo visto. Seria mais ou menos como funcionaria o nome de digital também? Mais ou menos sim. E o visto para aposentados, como é que funciona? O visto para aposentado, eu diria que é dos mais simples desse rol de vistos. Enquanto que você precisa comprovar que tem solidez financeira através de depósitos bancários, movimentação bancária para os demais vistos, como o do estudante, por exemplo, que você tem que comprovar que o seu pai tem condição de lhe sustentar. Para o aposentado, não. De novo, aquela documentação geral e a documentação específica. A documentação específica para um aposentado, o que é que seria? A comprovação de que você é aposentado, emitido pela Segurança Social do Brasil, e essa documentação já é suficiente para comprovar que você tem rendimentos suficientes para viver em Portugal. De novo, o rendimento mínimo exigido é o salário mínimo. Então, você tem que fazer aquela continha de 820 euros ali para saber se o que você recebe a título de aposentadoria ou pensão, ou seja lá o que for, é suficiente para suprir esse valor mínimo de 820 euros. Muito bem. E aqueles que detêm um rendimento, ele precisa ser aposentado? Não, né? Ele só basta ter uma renda comprovada, aluguel, outra forma de rendimentos, ações. O que é que ele pode ter como comprovante disso aí? Nesse caso, por isso que eu falei, são duas vertentes do mesmo visto. Então, no caso do não aposentado ou do não pensionista, daquele que é detentor de rendimentos, este vai precisar comprovar todos os seus rendimentos, certo? Ou seja, vai precisar comprovar que ele tem aquele rendimento mínimo de 820 euros através de movimentações bancárias, contratos de aluguel, e no contrato de aluguel é bom que você comprove também que aquele imóvel é de fato seu, de sua propriedade, contratos de ações, extratos das corretoras de ações, dos bancos, etc. Um detalhe interessante é que você tem que comprovar, ou você tem que depositar o valor equivalente a 12 vezes o salário mínimo português em Portugal. Ou seja, se você é detentor de rendimento, você não tem só que comprovar que você tem rendimento, mas que você tem dinheiro suficiente para viver no país durante um ano. Então, é importante que você tenha esse depósito em Portugal, desse valor. Muito bom. E já que ele falou tanto de visto, mas vamos falar um pouco de nacionalidade? Vamos embora. O que é que tem hoje de tão palpitante hoje para os brasileiros adquirirem a nacionalidade
portuguesa? Olha, Wilson, duas formas muito, digamos assim, em alta, entre aspas, para que se adquira a nacionalidade. É a nacionalidade por tempo de residência, ou seja, basta que você comprove que está residindo legal em Portugal por mais de 5 anos, e aí você já tem direito a adquirir a nacionalidade portuguesa. E a nacionalidade por descendência, ou seja, se você for filho ou neto de portugueses. Então, nesse caso, você pode adquirir a nacionalidade portuguesa. Uma é a chamada nacionalidade derivada, que é onde a naturalização, que é pelo fato de você residir há mais de 5 anos, e o outro é a nacionalidade originária, ou seja, você descende de um português, há uma linha genealógica que lhe liga a algum português nato. Então, esses dois tipos de nacionalidades são as nacionalidades mais em voga hoje. E não só para brasileiros. O matrimonial também, né? Também. Só que a matrimonial você aí já tem comprovações específicas de tempo, de que reside também em Portugal, entendeu? De ligações com a comunidade. Então tem uns detalhes aí uns complicadores. 3 anos para... 3 anos para quem precisa comprovar um vínculo com Portugal, né? Sim, exatamente. E 6 anos para não comprovar nenhum vínculo. Né? Exatamente. Se você tiver filhos portugueses, nascidos em Portugal, 3 anos. Muitos brasileiros obtiveram a nacionalidade portuguesa por meio da comprovação de uma descendência de judeus sefarditas que passaram na Idade Média por Portugal e Espanha. Como é que está esse processo hoje? Já acabou? Ainda existe uma possibilidade? É fácil? Ou encerrou mesmo? Como é que está hoje? Não encerrou. Essa possibilidade ainda existe, certo? Ainda é prevista na lei, só que com algumas especificidades que mudaram. Por exemplo, e eu não vou te saber dizer especificamente, mas uma das exigências que voltaram a ser feitas hoje é que esse candidato à nacionalidade pela via sefardita, que nós chamamos, ele tem que comprovar ligações efetivas com a comunidade portuguesa, o que antigamente não era exigido. Antigamente, eu falo até o início desse ano de 2024. Com a mudança da lei, houve esse aumento de exigências, dentre os quais a comprovação de ligação efetiva com a comunidade portuguesa. Ou seja, você tem que ter conta bancária em Portugal, você tem que ter um imóvel em Portugal, você tem que ter deslocamentos constantes para Portugal, viagens, etc. e tal. Você tem que ter estudado em Portugal, você tem que, enfim, fazer qualquer tipo de atividade em Portugal que comprove que você tem uma ligação com o país. Né? Isso tornou, digamos assim, o pedido um pouquinho mais complicado para quem antes pensava simplesmente em comprovar a árvore genealógica, né? Que era o requisito básico da via sefardita, e agora não. Agora você tem que comprovar não só isso, mas também a ligação efetiva com Portugal. Né? E uma delas também é a residência em Portugal por 3 anos. Isso aí também é de fato uma ligação efetiva com Portugal, com a comunidade portuguesa. Muitos me perguntam também se haveria também um vínculo com Portugal, o fato de você ter estudado lá. Existe um vínculo aí? Sim. Agora, não é o fato de você, por exemplo, ter feito um curso de verão. Sim, mas um curso de mestrado, por exemplo, doutorado. Sim, isso sim. E aí você participou de associações, você, enfim, teve contratos de arrendamento, de aluguel de casas, eu estou dizendo. E por aí afora. Então, você tem sim uma comprovação de ligação efetiva com a comunidade. Esse termo ligação efetiva de comunidade tem sido objeto de muita discussão e muito debate, né? Não só nas searas administrativas, mas também nas searas judiciais, porque a lei ela diz o que é, mas ela não explicita exaustivamente o que é. Ela deixa ao alvedrio do julgador, que no caso são os conservadores, o que seria equivalente aos tabeliães aqui no Brasil.
Então, há uma discussão muito grande sobre isso. Então, o máximo que você possa provar de ligação com a comunidade portuguesa vai ser mais fácil que você adquira a nacionalidade pela via sefardita. Muito bom. E como é que fica também? Muitos falam também sobre para bisnetos. Como é que o pessoal está conseguindo a nacionalidade para bisneto? Veja, para bisneto é possível, sem nenhum problema, desde que você comprove que o avô desse candidato seja português. Então, imagine que você tem bisavô, avô, pai e filho. Então o avô tem que pegar para não perder o vínculo, né? Exatamente, porque o que é que acontece? Eu posso, entre aspas, pular uma geração. Eu não posso pular duas. Então eu posso, por exemplo, eu sendo neto de um português e meu pai não sendo português, eu posso pedir. Agora eu não posso pedir quando o meu pai não é e meu avô não é e meu bisavô é. Aí eu não posso. Aí eu teria que tirar o do meu pai ou do meu avô para poder fazer o pedido do meu. Entendeu? E, detalhe, eles têm que estar vivos. Essa linha genealógica tem que estar viva. Menos o português. O português não precisa estar vivo. Aí você construir essa herança, digamos assim. Muito bom. Então, já que temos aí bastante tempo aqui para nosso debate, o que é que você poderia falar mais? O que é que você poderia sugerir? E até mesmo para dizer qual outras hipóteses que sejam interessantes também para obter tanto a nacionalidade como também vistos para residir em Portugal. Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte: Portugal hoje vive, Wilson, você sabe disso, vive vem um crescendo sustentável desde após a pandemia, muito interessante, muito sustentável. O turismo de Portugal vem aumentando muito, e o mercado de turismo vem aumentando muito. O mercado de tecnologia também vem aumentando muito. O parque industrial de Portugal está crescendo a cada ano, ou seja, Portugal está deixando de ser um país meramente turístico e agrário e passando a ser um país também de tecnologia e de indústria. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque isso é interessante para você que quer investir em Portugal, e aí você tem a possibilidade do visto de empreendedor. Para você que quer morar em Portugal como estudante, o visto de estudante, ou que você quer trabalhar em Portugal, e aí você tem o visto de procura de trabalho, e tem o visto de trabalho propriamente dito. Então, assim, eu indico, evidentemente, por ser a forma legal, que você, ao querer viajar para Portugal, faça uma pesquisa, faça um planejamento, veja qual é a sua área de trabalho, invista nisso e busque a forma legal de viajar, que é a obtenção do visto. Não é? E busque a forma legal de obtenção do visto através de pessoas, de profissionais, de empresas que são capacitadas para isso, que têm know-how para isso e que têm seriedade para tratar disso com os candidatos. Né? Eu chamo candidatos aqueles que pretendem ter o visto, né? Porque o que a gente vê muito por aí são aventureiros e que acabam não prestando aquele serviço que prometem. Mas, sim, eu acho que para quem quer mudar de vida, para quem quer colocar em prática o seu plano de morar fora do Brasil, eu acho que o momento é esse. A gente está, como eu disse, Portugal está crescendo a 2,4% ao ano. Isso é um crescimento quase que chinês, digamos assim. Né? E a necessidade de mão de obra qualificada, a necessidade de pessoas para trabalhar em Portugal, engenheiros, médicos, enfim, técnicos em várias áreas do conhecimento. Então, quem tem isso, quem é um profissional qualificado, vai ter perfeita facilidade de conseguir esses vistos e de trabalhar em Portugal. Sim. Muito bom. José Marcel, o que é que você... Eu gostaria de fazer mais alguma colocação e... Bom, essa questão da legalidade, né, que você busque viajar para Portugal, ou mudar-se para Portugal, ou investir em Portugal de forma legal. E queria só concluir que você falou e eu esqueci, que é com relação à nacionalidade. Lembre-se que você pode residir em Portugal de forma legal
E após o 5º ano, você já pode pedir a sua nacionalidade, independentemente se você tem parentes ou ascendência portuguesa ou não. O que é uma extrema mais-valia, porque você pode adquirir a nacionalidade, se tornar um cidadão europeu, não é? E você pode transferir essa nacionalidade para seus filhos futuramente, o que é um benefício incrível, não é? Então, acho que só há benefícios, na verdade. Muito obrigado. E já aguardamos aí para os nossos próximos episódios. E encerramos por aqui hoje.